Vamos para o exercício 4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em genética, o cruzamento teste é utilizado para determinar o número de genes responsável por uma característica? Não. Isso daí é herança poligênica, a gente vai ver mais pra frente também. Lá depois de ver epistasia. O padrão de herança, que é herança quantitativa. O padrão de herança de uma característica? Não é o cruzamento teste que vai dizer isso. A recessividade de uma característica? Não. O que a gente vai utilizar para perceber a recessividade de uma característica? Observar aqueles heredogramas, naqueles pontos que eu falei para vocês. A característica recessiva ela pula uma geração. O grau de penetrância de uma característica? Não. A homozigose ou a heterozigose de um gene dominante? Isso. Então, o que é o cruzamento teste? Você tem um indivíduo que tem o fenótipo dominante. Por exemplo, pigmentação normal. Esse é o fenótipo dominante, tá? Só que a gente não sabe se ele é azão ou azão-azinho. Por quê? A gente está observando o fenótipo. Eu quero saber o fenótipo dele. O que eu faço? Eu faço um cruzamento teste. Então, aí eu vou cruzar esse indivíduo, que eu não sei o genótipo, com um sabidamente homozigoto. Isso é o cruzamento teste. Se no resultado da prole eu obtiver 50% com o padrão, com a característica dominante, e 50% com a característica recessiva, no caso do albinismo, né? Eu sei que esse indivíduo é heterozigoto. Agora, se eu obtiver 100% com a característica dominante, eu sei que esse indivíduo é homozigoto dominante. Isso é o cruzamento teste. Ok? Cinco. Os seres vivos são acometidos por várias doenças que podem ter diversas origens. A exostose múltipla é uma anomalia que se caracteriza por lesões nos ossos e ocorre tanto em seres humanos quanto em cavalos. Segundo os pesquisadores que a estudaram, é determinada por um gene autossômico dominante. Considere o macho afetado, filho de uma fêmea normal, que seja cruzado com uma fêmea também normal. A probabilidade desse cruzamento produzir um descendente macho ou fêmea, então, a gente não vai precisar usar a regrinha do E para o sexo. Normal é de... Bom, um gene autossômico dominante. Considere um macho afetado, filho de uma fêmea normal. Então, vamos usar o A, para variar. Então, o macho, ele é azão-azinho. Por quê? Porque a mãe dele era normal. Então, ele tem que ter o gene recessivo de normalidade. Nesse caso, a normalidade é recessiva, né? E a doença é dominante. Um macho afetado, filho de uma fêmea normal, que seja cruzado com uma fêmea também normal. Então, para ela ser normal, ela tem que ser homozigota recessiva. A probabilidade desse cruzamento produzir um descendente macho ou fêmea normal é de
Então, essa é bem fácil, né? Qual que é a probabilidade dele produzir um descendente normal? Meio. Uma possibilidade em duas. Ou 50%, que é a letra C. Muito fácil. Universidade Federal do Paraná. 6. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas é boa, né? Cruzadas com plantas de flores brancas produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa resultam plantas com flores. Vamos ver todas as alternativas. Então a gente viu aí já que é a B a correta, né? Então, letra A. Das três cores em igual proporção? Não. Você vai obter das três cores. Entretanto, não vai ser em igual proporção. Letra B. Das três cores, prevalecendo as cor-de-rosa. Boa. Então, vai ser uma proporção de 1 para 2 para 1. Certo? Um homozigoto vermelho, 2 heterozigotos rosa e um homozigoto branco. Então, essa é a alternativa correta. Letra C. Das três cores, prevalecendo as vermelhas. Não, prevalece as rosas. D. Somente cor-de-rosa. Não. Isso é quando você cruza uma vermelha com uma branca. Né? Esse aí obtém 100% de heterozigoto. Somente vermelhas e brancas em igual proporção. Não. 1 para 2 para 1. Quando é codominância ou ausência de dominância, você cruzando heterozigotos, 1 para 2 para 1. Essa 7 é do Enem. Vamos apagar aqui. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava as folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram. Então, por que ele falou da clonagem? Para falar que elas são idênticas geneticamente, tá? Então, elas têm o mesmo genótipo, né? Então, vamos ver todas as alternativas. A gente já viu aí que a alternativa correta é a B. Vamos falar de todas. A. Os genótipos e os fenótipos idênticos? Não. Elas têm os genótipos idênticos. B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes? Sim. O que essa questão quer discutir? O conceito de genótipo e fenótipo, né? Genótipo é a constituição gênica, o patrimônio genético, o cariótipo, o genoma, como você quiser chamar. E o fenótipo? O fenótipo é a característica observada, característica física, a interação com o ambiente. Então, essa planta foi mantida no escuro, a clorofila dela foi degradada. Ela sofreu um processo que chama estiolamento, em que a planta ela cresce muito rápido, ela deixa de produzir clorofila para se alongar, para buscar alguma fonte de luz, né? Isso daí é uma estratégia vegetal para as plantas que estão no banco de sementes no solo da floresta, para logo ficar emergentes, né? Então, letra B. Genótipos idênticos, fenótipos diferentes. C. Diferenças nos genótipos e fenótipos. Elas não têm diferença no genótipo porque elas são clones. Foi cortada lá estaquinhas ou feito uma cultura de tecido vegetal que faz um calinho, põe uns promotores de crescimento, vira um brotinho. Então são clones, tem um patrimônio genético idêntico. O mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes? Não, tem fenótipos diferentes e apenas um genótipo. E
o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos? Esquece. Não.